Mais uma vez aqui ao vivo, na fanpage Quem Tem Sede Venha, com a palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu quero ler um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18 e versículo 18. Lucas 18, 18, diz assim, olha: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Até aqui. Esse texto é um texto assim conhecido de muita gente como o jovem rico, né? Aqui na minha Bíblia, na minha tradução, fala: perguntou-lhe um certo príncipe. Tem algumas traduções que falam: perguntou-lhe um certo jovem rico, né? Mas o que a gente vê aqui primeiro é o seguinte: Jesus conhece o coração do rapaz. Quando o rapaz chega e fala bom mestre, Jesus já sabia que aquele rapaz não tinha muita comunhão com ele, não tinha tanto que ele fala: por que me chamas bom? Né? E aí depois o próprio Cristo não pergunta, ele afirma: você conhece os mandamentos, né? Então o que você precisa? Cumprir os mandamentos. E o jovem fala: olha, isso eu já tenho observado desde a minha mocidade. É interessante isso daqui, porque às vezes tem muita gente, eu já ouvi muito isso: olha, eu não sou cristão, eu não sou ligado a isso, mas eu pratico bem, eu faço bem para o meu próximo, né? E tantas outras coisas, né? Mas é estranho porque parece que ainda falta alguma coisa, né, para essas pessoas. Muita gente já me fala isso: puxa, eu ando direitinho, eu pratico bem, então, mas não sei, eu sinto um vazio, né? E para muita gente é assim, né? Talvez se eu fosse fazer uma pergunta hoje para você, eu perguntaria: o que te falta? O que falta na tua vida para você se completar, para você ser feliz? O que te falta, né? E aí nós podemos... Tem uma história assim muito conhecida também, que há um tempo atrás eu falei aqui sobre Naamã, né? Que Naamã era um general, era um chefe do exército sírio. E o exército sírio era um exército poderoso na época, né? A potência naquela época era dividida, e quem dominava é quem tinha um exército poderoso, né? Então é diferente de hoje, que quem domina é a economia poderosa, né? Hoje quem tem uma economia bem estruturada, uma economia poderosa, é quem hoje domina, né? Então foi assim na época de Roma, na Itália, foi assim com os ingleses, os americanos. A China hoje tem tido assim, um forte domínio por causa da economia forte. Mas naquela época não era economia, era o exército. Quem dominava era quem tinha exército forte. E a Síria era um país que tinha um exército muito forte naquela época. Ela dividia ali com os caldeus, que era o pessoal da Babilônia, né, todos ali no Oriente Médio, né? O próprio Israel, que os hebreus vinham também já se preparando e se fortalecendo demais, né? Enfim, tinha alguns povos ali, os filisteus, que eram povos muito fortes, porque o exército era muito forte. E a Síria então começou a dominar toda a região dela. E teve uma batalha entre a Síria e Israel, entre a Síria e os hebreus, em que a Síria venceu a batalha. E inclusive levou cativo alguns dos hebreus, né? E ela passou então a dominar por um período o Israel. E o rei que estava em Israel, ele ficou submisso à Síria. E nesse tempo, Naamã, que era o chefe do exército sírio, a Bíblia fala que ele era um homem bom, um homem justo, respeitado. E fala o seguinte: Deus tinha dado vitórias à Síria
por causa dele. Então olha para você ver, a Síria não era povo de Deus, né? Se fosse hoje, vamos pôr assim, que não era cristão, né? Porque não era o povo de Deus. E no entanto, Deus havia dado vitórias à Síria por causa de Naamã. Então você percebe o seguinte, que Naamã não era um cara qualquer, um cara bom, um cara querido, um cara respeitado, principalmente pelo rei da Síria, né? Mas ele não conhecia o poder de Deus, apesar de Deus usar a vida dele. Apesar de Deus ter usado a vida dele para ajudar a Síria, né? Eu vou até ler aqui o texto que fala isso. Quer ver? Tá no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Olha só, por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então, ele era um homem que já era usado por Deus. E ainda fala o seguinte, este era varão, homem valoroso, porém leproso. Quando eu preguei aqui sobre isso, quando eu falei sobre isso, eu falei do porém, né? Que na vida todo mundo tem um porém. E no caso aqui de Naamã era isso, né? Ele era um homem poderoso, um homem bom, um homem respeitado, porém, esse porém é um grande problema. Mas, se eu fosse hoje falar, talvez, porém, ele não conhecia Deus, apesar de ser usado por Deus. Apesar de Deus, por ele, ter dado livramento à Síria, ele não conhecia o Senhor. Então, o que aconteceu? Quando uma menina de Israel foi levada para a Síria, ela começou a servir na casa de Naamã, ela trabalhava como serva para a esposa de Naamã. E essa menina um dia falou, puxa, eu desejava muito que o seu marido tivesse lá na minha terra para ele conhecer um profeta que tem lá, né? O que acontece muitas vezes é isso, é que a gente, apesar de receber milagres, apesar da gente receber muitos benefícios por parte de Deus, muitas dádivas por parte de Deus, muita gente não reconhece, porque muita gente não conhece ao Senhor e nem imagina. Então Deus dá livramento para as pessoas, Deus ajuda as pessoas, Deus levanta as pessoas. Eu falo sempre isso, só o fato da gente estar vivo já é uma dádiva de Deus. E muitas vezes a gente não reconhece isso. Muita gente não reconhece que só tem vida porque Deus um dia permitiu, porque Deus concedeu esse dom da vida. E essa falta de reconhecimento é porque as pessoas não conhecem, não andam, não estão dispostos a ter intimidade com Deus. Essa menina falou para a patroa dela, falou, se ele estivesse lá na minha terra, ele ia conhecer um profeta que tem lá que poderia curá-lo desta lepra. Né? Muita gente está vivendo no pecado, muita gente anda de uma forma desordenada, muita gente sofre porque não conhece alguém que pode curar tudo isso, chamado Jesus Cristo. Né? E a mensagem desse texto na mão é isso, né? Que apesar da gente receber as dádivas do céu, a gente não reconhece. E aí então tem o porém, né? Porém, falta alguma coisa pra gente, né? No caso aqui de Naamã, ele vai para Israel, ele passa por um processo lá, o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, ele vai, mergulha e volta e ele é curado, né? A partir do momento em que ele conheceu o profeta de Israel, ele passa a ser curado. Então o que eu quero dizer para você é isso, é que a partir do momento em que você passa a conhecer Jesus Cristo, você é curado. Só tem um detalhe, o que o profeta pediu para Naamã lá atrás? Falou, olha, você vai e mergulha 7 vezes no Jordão. É uma simbologia que o que tem na água do Jordão que pudesse curar Naamã, né? Mas a fé, né? Naamã, o fato dele acreditar é que fez com que ele voltasse curado. E Jesus é assim também. Jesus, ele fala, caminha comigo, né? E a partir do momento em que a gente passa a acreditar nele, a partir do momento em que a gente deposita a nossa fé nele, então a gente também é curado do nosso porém, que é o pecado, né? Então por isso que eu estava dizendo, muita gente chega e fala, eu
não sou cristão, mas eu pratico bem, eu faço tal coisa, eu ando assim, porém, falta alguma coisa, né? Então agora eu vou voltar ao texto que nós lemos lá no começo, que tem Lucas, no capítulo 18, um jovem que vocês percebem que ele cumpria aqui os mandamentos, né? Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: o que eu preciso ter para ter a vida eterna? E Jesus então fala para ele: olha, você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem falou: tudo isso eu já tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus fala para ele: ainda te falta uma coisa. Muitas pessoas, quando pregam esse texto, falam, né, olha, fala para o jovem: vai e vende o que você tem, né? Então, na verdade, ele está falando assim: abre mão daquilo que te prende no mundo, né? Então, tem muitas pregações que falam sobre isso. Não é só a parte financeira, mas lógico que tem gente que fala sobre isso também, mas o que Jesus está falando aqui nem é isso. O que Jesus está falando é o seguinte: abre mão da tua vida, vai, vende tudo que você tem, reparte aos pobres e segue-me. Então, quando Jesus fala para ele que falta alguma coisa, né? E Jesus fala para ele o seguinte: o que falta na tua vida é a minha presença. Por isso Jesus fala para ele: segue-me, né? E muitas vezes nós não estamos dispostos a seguir Jesus. Muitas vezes as pessoas querem praticar o bem, mas mesmo assim ainda falta um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Então, olha só, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Olha só que interessante: ainda te falta uma coisa. E o que faltava para o rapaz não é vender os bens dele, é que Jesus fala: abra mão daquilo que você tem e segue-me. Então, o que falta para o jovem, na verdade, é seguir a Jesus Cristo. Isso é o que preenche o vazio da nossa alma, que não tem médico que consegue, que não tem ninguém nesse mundo que pode conseguir preencher esse vazio. Só Jesus Cristo é que preenche. Então, se eu pudesse falar para você, talvez se você conhecesse o profeta que tem, né, na minha terra, que é a terra cristã, que é Jesus Cristo, né, que é aquele que pode nos dar a vida eterna, se você conhecesse a ele, então sim, você seria curado. Olha só o que o rapaz quer: o rapaz quer ter vida eterna. O dinheiro dele não compra a vida eterna. Era um homem de muitas posses, um homem que tinha muito, tanto que no versículo seguinte, que eu não li, depois que Jesus fala para ele, no versículo 23, fala assim, ó: mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. O que acontece é que muitas vezes nós não queremos abrir mão de certas coisas para seguir Jesus. Tem muitas coisas que nos prendem no mundo, e isso nos custa muito caro abrir mão disso para a gente andar com Cristo Jesus, né? Então, na verdade, o que falta para a maioria das pessoas é Jesus. Por isso Jesus falou para o jovem: ainda te falta uma coisa, né? Então, tem gente que gosta muito de bebida e fala: mas eu não quero abrir mão da bebida para seguir Jesus, né? Mas a Bíblia nunca fala: olha, você está proibido de beber. O que a Bíblia fala é que a gente tem que realmente ter uma ponderação, uma moderação na nossa vida, para que ela faça sentido. Mas a partir do momento em que você fala assim: olha, eu vou abrir mão disso para andar com Jesus, aquilo ali já não faz mais falta para você. Então, o que acontece? Aquilo que você precisava para se embriagar, aquilo que você precisava às vezes para fazer você esquecer outras coisas, você passa a não precisar mais, né? Então, às vezes, eu gosto de tomar um vinho, a pessoa vai lá e toma um vinho, mas ela não precisa mais daquilo, né? Não sei se eu estou sendo claro, mas quando você toma a decisão de seguir a Jesus e abrir mão da sua própria vida, então tudo na tua vida passa a ficar em segundo plano, passa a não ter mais a importância que hoje tem, né? Porque você prioriza a Jesus Cristo. Jesus, a inteligência dele foi uma coisa assim, vai tão além do entendimento humano, né? Quando ele resume toda a lei em 2 mandamentos. E é uma coisa interessante, porque, olha só: não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobice as coisas do teu próximo, a casa do teu próximo, né? Aí quando alguém chega para Jesus, um dos fariseus chegou para Jesus e falou: qual é o maior dos mandamentos? E Jesus fala para ele 2. O primeiro: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então ele fala o seguinte: primeira coisa, ame a Deus, né? E a segunda coisa, ame o seu próximo, ame o seu irmão.
foi os únicos 2 mandamentos. E resumiu a lei inteira nisso daí. Porque se você pensar, quando você tem um compromisso com Deus, então você não precisa de nenhum outro Deus. Então quando a Bíblia fala que não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não farás... quando você prioriza Deus no seu coração, você está simplesmente abrindo mão de qualquer outra coisa que você possa endeusar, inclusive do dinheiro. Você passa a servir um Deus único, que é aquele que te sustenta. Então a gente passa a ter confiança em Deus, porque a gente está priorizando Deus na nossa vida. Então, Salmo 40.4, que fala que feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, o primeiro mandamento, Jesus já está falando o seguinte, é o compromisso seu com Deus. E o segundo, ame teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o teu irmão, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai cobiçar nada dele, porque você ama. Então, quando ele está feliz, você está feliz. Quando ele está triste, você está triste. Mas você jamais vai fazer algo que vai prejudicar. Por quê? Porque você ama o teu próximo. Então, todos os artigos da lei, não precisaria ter nem Constituição Federal no país, se você cumprisse esses 2 mandamentos. Porque a partir do momento em que você ama o teu irmão, você vai fazer de tudo para que a vida dele seja melhor, para que, se você não existisse, a vida dele não seria tão boa. Então, quando a gente ama alguém, é assim, é porque a gente quer que a pessoa seja feliz. A gente quer que a pessoa seja uma pessoa próspera, uma pessoa realmente com alegria, com felicidade. E você não faria nada de mal para essa pessoa se você amasse. Então Jesus, quando ele chama o rapaz, ele fala, ainda te falta uma coisa. Ele está falando, ainda te falta Jesus. Então eu quero dizer para você nesta manhã, que por mais que você faça, né, pratique o bem, por mais que você cumpra, tem gente que vai na igreja 2, 3 vezes por semana, mas ainda falta Jesus na vida dela. Né? Tem gente que tem uma vida de compromisso com a igreja, né? com a igreja da terra, mas não tem compromisso com Deus. Quantas pessoas a gente vê que é pessoa que vai, que busca tal, mas que no dia a dia não demonstra nenhum tipo de amor pelos seus irmãos. Né? Então Jesus fala, tudo isso eu tenho observado, mas ainda te falta Jesus. Queria deixar essa mensagem no seu coração, que por mais que você faça, só tem um que pode preencher o vazio que tem no seu coração, que é Jesus Cristo. Então que você possa entender isso, e a partir do momento em que você abrir mão da sua própria vida, em que você abrir mão das coisas que o mundo te oferece, você então está pronto para seguir a Jesus. E aí, é o que eu estou te falando, essas coisas que você abriu mão, passa a não te fazer falta mais. Então você pode até ter, né? Você pode até ter um bom emprego, você pode até ter uma boa condição de trabalho, mas se você acha que isso não é o fundamental na sua vida, que o fundamental na sua vida é Jesus, tudo isso é acrescentado, né? Por isso que tem na Bíblia que fala isso, né? Buscar antes o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, que no caso, no contexto lá, né? As demais coisas são as coisas básicas para a vida, que é o alimento, o vestuário, né? E é isso que acontece realmente. Quando a gente entrega a vida para Deus, Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém, né? Mas quando você está caminhando com Jesus, o básico, aquilo que é necessário para a tua vida, não vai te faltar, né? Pode ser que tem gente que almeje coisas grandes, né? Mas a Bíblia fala, olha, não almeje coisas grandes, né? O que a gente precisa, na verdade, nessa vida é o básico da nossa vida. E Jesus faz parte desse básico, né? Jesus faz parte porque através dele é que nós vamos ter a vida eterna. Amém? Deus te abençoe poderosamente, viu? Que essa mensagem, espero que possa ter falado ao seu coração, né? A gente precisa não só praticar o bem, a gente precisa não só observar aquilo que Deus quer de nós, mas nós precisamos preencher o espaço que nós temos, que é reservado para Deus, com Deus. Então, que você possa entregar a sua vida a Jesus e você vai ver a diferença que tudo isso vai fazer. Bom, que Deus te abençoe poderosamente. E aí, respondendo a pergunta do jovem, né? O que eu faço para ter vida eterna? Entregue sua vida a Jesus. É isso que você precisa fazer para ter vida eterna. Segue a Cristo Jesus. Ele pode te dar a vida eterna. Simplesmente isso. Queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo. São mais de 400 pessoas.
né? O Cezinha, deve ser o César Santos, um abraço, que Deus abençoe. O Alexandre Goulart, o Biju, que Deus te abençoe, força sempre, ele escreveu aqui. A Nalva Santos, Nalva, que Deus te abençoe também poderosamente. Conceição Gonçalves, a Marlene, que Deus abençoe você, viu, Marlene? Abençoe todos aí na sua casa, abençoe o Jander, a família toda aí, viu? Suas filhas lindas, essa família amorosa, vocês são, o Lincoln, né? E então que abençoe poderosamente vocês aí. A Isilda, força também, né, filho? Que você sabe que são nos momentos que a gente, de angústia, de fraqueza, é que a gente cresce mais, né? E a briga termina só quando a gente não levanta, mas quando a gente cai. Se a gente levantar, a gente continua na luta, né? Igual a luta de boxe, né? Você pode cair, se você levantar, você está na luta. Você só perde a luta se você não levantar. E nós estamos juntos. A Regina Loca, que Deus te abençoe poderosamente, obrigado. A Janaína Alves escreveu que o Senhor te abençoe sempre. Ela é de Aquirás, será que é isso que fala? Aquirás, no Ceará. Pô, Janaína, que Deus te abençoe, abençoe todo o povo do Ceará. A Cilé Lourenço, que Deus abençoe também poderosamente. A Marisete, o pastor Rogério Maciel, meu Deus, agora aumentou a responsabilidade. O pastor Rogério ouvindo essa mensagem. Desculpa alguma heresia aí, viu? O pastor Rogério, um amigo, uma pessoa realmente muito amada. A Carolzinha Fortunato, que Deus abençoe. A Verônica, o Marcelo José, que escreveu Graça e Paz a todos. E o Cláudio, que Deus abençoe poderosamente. São mais de 400 pessoas ali. Eu queria pedir o seguinte: se você foi tocado por essa mensagem, alguma coisa, se você puder compartilhar essa mensagem. Quando você compartilha, aqui a gente não ganha nada, mas o reino dos céus entra em festa, porque essa mensagem pode atingir alguma alma que esteja precisando, né? E a missão que nós temos aqui, a finalidade deste vídeo que a gente faz ao vivo aqui toda terça-feira, não é outra senão levar a mensagem do reino dos céus ao máximo de pessoas possível, né? Então, quando você compartilha com o seu grupo de amigos, e aí um deles compartilha também, isso vai crescendo e toma uma proporção, e que a palavra de Deus, que a mensagem do reino dos céus possa alcançar um número maior de pessoas, né? Você pode ver que na fanpage aqui, quem tem sede venha, não tem outra coisa senão mensagens sobre a Bíblia Sagrada, mensagem sobre o reino dos céus. Não tem nada para promover ninguém, não tem nada para prosperar financeiramente, não tem nada disso, né? O que tem, não tem nenhuma propaganda, nenhum comercial. O que tem aqui são mensagens direcionadas ao povo para que eles possam conhecer o verdadeiro amor de Deus, que foi Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por amor de nós. Então, que se você puder compartilhar, você vai fazer parte desta corrente que pode levar muitas almas à salvação, né? Não é através da minha palavra, não é através da minha boca, mas sim da palavra de Deus. É através do convencimento do Espírito Santo, e tudo isso é de graça. A graça divina, por isso que a salvação vem pela graça. A graça de Deus é que pode convencer, mas as pessoas precisam saber, né, como é que as pessoas vão se converter se elas não ouvirem, se elas não sabem quem é Jesus. Então, se você puder, compartilhe, tá? Muito obrigado, vamos fazer uma oração. Você que acha que precisa, você que pode, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pela vida, agradecemos a Deus pela saúde, agradecemos, Pai, pela nossa liberdade. Deus, quero te pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo. Visita, Senhor, os presídios, visita, Senhor, aqueles lugares onde as pessoas estão privadas da sua liberdade, e entra com providência, Senhor, naquele lugar. Senhor, entra com o teu amor, com a tua graça e com o teu poder, e de uma maneira sobrenatural, Pai. Encha, Senhor, aqueles lugares com a tua presença, para que eles possam sentir, ó Deus, o que é o verdadeiro amor. Visita, Senhor, a casa das pessoas, desses familiares, que o Senhor possa também dar a eles, ó Deus, alegria, paz, mas principalmente convencê-los do teu amor e convencê-los da salvação eterna que vem através de Cristo Jesus. As pessoas que estão nos assistindo,
que o Senhor possa abençoar poderosamente, com saúde, com paz, com alegria, mas acima de tudo, ó Deus, com a Tua presença, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus amados, até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma mensagem de Deus aqui na fanpage Quem Tem Sede Vem. Até mais.